terceiro dia do nosso devocional criativa de Homens de Oração. Eu quero, antes de começar a gravar o nosso devocional de hoje, mostrar para vocês conhecerem algumas folhas dos materiais que já foram preparados aqui, que eu já preparei no nosso projeto Mente Bíblica. Nós temos os mapas mentais, são 7 mapas mentais sobre o livro de Esther. Esses aqui estão recortados porque eu já usei, né? Já tive apresentações aqui, vídeo. Você pode assistir o vídeo aqui na playlist aqui do canal. Você pode assistir o vídeo de um desses mapas mentais sobre o livro de Esther, que são 7 mapas mentais do livro de Esther, que tem o resumo de todos os capítulos. O vídeo que a gente tem aqui na playlist é sobre esse material, sobre esse mapa mental, que é dos capítulos, mas tem também sobre Amã, biografia de Amã, biografia de Mordecai, de Vasti. Então tem 7 mapas mentais com as folhas de recorte respectivo a cada dia, para você ir estudando e fazendo seu próprio devocional, sua própria conversa com Deus lá a respeito do livro de Esther. Tem também o material Passagens de Devoção, que são 4 devocionais, né? 4 passagens bíblicas que falam a respeito dessa atitude de ter momentos devocionais. Então, como fazer, quais os benefícios, de que forma a gente tem que entender esse momento com Deus. Então, tem 4 histórias também, 4 personagens que ensinam a gente a entender esse momento de conversa com Deus, também com as devocionais, aqui os resumos das devocionais e as folhas de recorte também respectiva para cada dia nesse material. Tem também um material que tem sido distribuído gratuitamente, algumas folhas de recorte sobre a sunamita do livro de Cantares, falando sobre a questão racial, né? Então tem um recorte todo especial falando sobre a pele negra, né? Sobre as pessoas negras, a valorização, né? E o respeito pelas diferenças raciais também. Tem a folha de Ruth também, né? Sobre o relacionamento dela com a sogra, né? Com a Noemi. Tem algumas folhas que eu vou distribuindo lá no nosso grupo do Telegram, lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não participa, acessa, participe, tenha esses materiais, adquira esses materiais, são PDFs que você recebe e imprime quantas vezes. O arquivo é seu, você pode imprimir quantas vezes você quiser, você imprime na folha que você preferir e utiliza da forma que você preferir, no ritmo que você preferir. Também pode fazer grupos, né, estudos de grupos, para fazer as devocionais criativas também no formato de estudo de grupo. Então são materiais que abençoam, que foram preparados com muito carinho para abençoar vidas que têm essa intenção, essa intencionalidade de parar um momento na sua rotina para conversar com Deus através do devocional criativo. Então você pode adquirir lá nas redes sociais. No Pinterest eu tenho lá as pastas do Mente Bíblica, tem a pasta também de folhas de recortes lá que eu vou salvando lá também, de sugestão que eu vou pegando na internet, que são disponibilizados gratuitamente também. Eu compartilho lá na minha pasta no Pinterest. Então vai lá e tem aí bastante material para você fazer o seu devocional. Adquira então os seus devocionais. E hoje nós vamos falar então sobre o terceiro dia do nosso devocional Homens de Oração. Hoje é sobre Jairo, né? O texto é sobre Jairo, sua filha, né? A filha de Jairo. As imagens de recorte são essas. Também a folha de recorte, essa aqui é distribuída gratuitamente. Nós estamos no terceiro dia, mas a minha já está recortada, né? Você recebe realmente o arquivo em PDF, você faz o recorte e ela está sendo distribuída gratuitamente para você acompanhar esse momento. Se esse é o seu primeiro dia, está assistindo o vídeo agora pela primeira vez, volta lá na sugestão dos vídeos desde o primeiro dia, faz aí o primeiro e o segundo dia, antes de fazer esse momento aqui de devocional.
E participe aí, adquira o material também aí pelo Telegram ou pelo WhatsApp, é só solicitar o seu e eu envio para você gratuitamente o PDF para você imprimir na folha que você desejar. Me perguntaram qual é a folha que imprime, eu imprimi na folha papel fotográfico, né? Papel cochê com brilho, na verdade, papel cochê com brilho, gramatura 120 gramas, então não precisa ser muito grosso, também não pode ser impresso na folha que você tiver, naquele papel sulfite também, é que essa folha fica assim, né, esse brilhinho bonito. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade para a gente escrever quando precisa escrever nela, mas é possível também utilizar essas folhas comuns, né, de folha de sulfite normal, A4 chamequinho, né, normal, também pode utilizar, e aí você vai fazer o recorte. A gente sempre começa preparando os recortes e pedindo a Deus já para ir falando com a gente. Nós estamos falando sobre o nosso papel de auxiliadora, e aí na vida dos homens, né, que estão à nossa volta, esse nosso papel na sociedade de ser auxiliadora mesmo, principalmente na manutenção da comunhão do homem com Deus. Então, a gente pode pedir a Deus já enquanto recorta, a gente pode pedir a Deus para que nos ajude a entender o que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer nesse aspecto, como eu posso ser auxiliadora, como eu posso olhar para o texto de Jairo, da história de Jairo, e entender aí o meu papel de auxiliadora. Então, enquanto você recorta, você já vai pensando, falando, conversando com Deus. E aí você mantém a tesoura parada, tá ok? Mantém a tesoura parada e vá recortando, ó, vou cortar aqui pertinho para você ver, ó, vá recortando assim em volta. Mantém a tesoura parada e vá recortando e vai conversando com Deus. Deus, nós vamos falar, eu quero conversar com o Senhor sobre o texto de Jairo, sobre o texto de Lucas. E aí eu estou pensando aqui, conversando nesses dias, nessa série, a respeito da minha responsabilidade como auxiliadora do meu marido, do meu filho, dos homens, né, que estão na minha responsabilidade, meus sobrinhos, meus netos, né, de repente. Então eu gostaria, por favor, que o Senhor me fale o que é que o Senhor deseja da minha vida, o que é que o Senhor espera de mim através desse estudo. Lembra dos discípulos, né, que quando ele estava falando sobre oração, eles falaram: Senhor, ensina a gente a orar. Pede a Deus então: Senhor, a gente vai falar de devoção, sobre ser auxiliadora. Me ensina a ser auxiliadora, me ensina a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, que o Senhor me fez para ser. Então me ajuda, por favor. Nós vamos usar, nesse devocional aqui de hoje, vamos usar esse aqui, né, do coração com a cruz, esse da mãozinha. Vamos usar a referência bíblica, esse pai com a criança no colo. Então você já pode recortar, ó, veja que eu deixo uma bordinha, que eu acho mais bonitinho e mais fácil de recortar do que bem pertinho. Vamos usar esse aqui, foi do primeiro dia, eu não usei, eu vou usar aqui hoje, tá bom? Porque tem isso também, na folha de recorte você pode usar, não precisa usar todos, e você pode guardar para um próximo devocional também. Esse daqui, ó, do pai com a filha, eu não vou usar nesse devocional de hoje. Então eu vou guardar para um próximo que eu queira usar. Eu recortei também no primeiro dia, se você assistir no vídeo, aqui está o nome do devocional, né? A série do devocional. E eu recortei também algumas partes da impressão da capa do material. Tem uns pedaços assim, né, que são impressos lá junto com a arte, com o nome da capa, e eu recortei num formato lá assim, meio tortinho assim, né, meio que eu vou usar também para poder fazer um fundozinho aqui para todo o cenário. O texto, a minha Bíblia, né, também perguntaram sobre ela já. Eu falo no primeiro vídeo, mas vou falar de novo. A minha Bíblia não tem os espaços do lado para anotação. E mesmo assim, ela não me impossibilita de fazer os meus trabalhos com arte, tá ok? Então eu consigo fazer a arte, fazendo aí folhas, fazendo adaptações, né? Aqui colando na beirinha. Algumas vezes eu faço por cima do texto, aqui ó, tá vendo?
mas eu consigo ler o texto, tá? Então, se chegar perto aqui, não sei se dá para ver, ó, é possível ler o texto ainda, tá? Então, não tem dificuldade de fazer arte em cima do texto com canetas mais claras, né? Que não manche muito. E aí, eu faço a arte por cima também. Aqui, ó, tá vendo? Pinto ela toda mesmo, faço tudo, colo em cima. Porque essa Bíblia é uma Bíblia específica para as minhas devocionais, para os meus estudos de devocional de arte, tá? Com arte criativa. Então, eu sempre recomendo que tenha uma Bíblia específica para isso, até porque tem anotações suas, particulares. Então, ela vai ficando grossa, né, também. Aqui vai ficando pesada, né, vai ficando grossa. E aí você vai ter dificuldade de ficar carregando ela, né? Pode danificar aí a sua Bíblia mesmo e não vai conseguir ler. Então, tenha uma Bíblia específica para esse momento devocional. Se você não tem, só tem uma, também não tem problema. Você pode ter o caderno de devocional e no caderno de devocional você faz então aí a sua arte. Eu já mostrei aqui algumas vezes, né? Mas vou mostrar de novo também. Aqui, calma aí. Ó. Você faz a sua devocional. Ó, esse aqui foi o mapa mental sobre o livro de Esther, do Projeto Mente Bíblica. E aí a gente faz assim também na folhinha, né, no caderno, sem problemas. A gente faz os mapas mentais, aí, as artes no caderno devocional também. Ok? Vamos então ao nosso dia de hoje. Eu vou usar a caneta verde, né? É uma caneta verde clara. Vou usar a caneta comum, vou usar a fita dupla face, você pode usar cola, mas eu prefiro a dupla face que faz menos sujeira, né? Molha menos a Bíblia. Tesoura, né? Claro, a gente vai usar tesoura. E vou usar a caneta comum aqui, né? Vou pegar a caneta aqui. Vou usar a caneta comum, tá? A caneta comum também. O nosso texto de hoje tá na nossa referência da devocional. É Lucas, capítulo 8, verso 41 a 42, depois do 49 ao 56. Veja que tem que pula, né, do 42 para o 49, porque tem uma outra história no meio, que é a mulher do fluxo de sangue, que não faz parte do nosso momento devocional aqui. Então tem um bloco, né? Começa no versículo 41 e a gente vai até o 56, pulando aí entre o 43 e o 48. Eu vou ler aqui na minha, que diz assim: quando voltava Jesus, foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se, prostrado aos pés de Jesus, implorou que ele fosse à sua casa, porque sua filha, de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão que o empurrava e o apertava. E aí a gente vai para o 49, que diz: enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus afirmou: não fique preocupado, apenas confie em mim e tudo ficará bem. Quando chegou à casa do líder da sinagoga, só permitiu que entrasse com ele no quarto o Pedro, João, Tiago e os pais da criança. Todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. Não chorem, ela não morreu, está dormindo, garantiu Jesus. Mas riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Em seguida, Jesus tomou-a pela mão e disse: levante-se. No mesmo instante, ela voltou à vida, levantou-se e respirou de novo. Jesus aconselhou aos pais que dessem a ela algo para comer. Eles estavam assombrados, mas Jesus pediu segredo: não digam a ninguém o que aconteceu aqui. Deus, a gente quer ser auxiliadora conforme a sua vontade. Por isso, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender o teu propósito
através desse texto de Jairo, que foi registrado na sua palavra. Que o Senhor nos mostre o que é que o Senhor quer de nós e como sermos auxiliadoras para manter a comunhão da nossa casa contigo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou usar, eu tenho esse rolinho aqui, que é aqueles rolinhos de fita de máquina, né? De maquininha, né? Fita de maquininha. Eu vou usar um pedaço desse papel para fazer aqui, porque a minha Bíblia não tem um espaço nenhum para colar essas artes, né? Todos eles ficam. E nos evangelhos eu não gosto de tampar, porque via de regra as devocionais são muito sobre o texto do evangelho. Então, quando eu voltar, eu não vou ter como ler o texto, né? Vai ficar prejudicado o texto se eu fizer uma devocional do evangelho. Então, nos evangelhos eu não gosto de tampar texto que sejam textos muito conhecidos. A mulher samaritana, aqui embaixo, né, a simplicidade é o que importa, Jesus falando a respeito de ser simples, né, de anunciar o evangelho com simplicidade. Então, via de regra, a gente volta. Então, nos evangelhos, eu não gosto de colar em cima de forma que eu não consiga ler o texto que é comum ser lido. Então, eu vou criar aqui um espaço, tá? Eu vou colar, ó, essa folhinha bem fininha. Eu vou colar aqui, ó. Vou cortar. Tá? Vou cortar. E esse aqui, ó, vai ficar colado aqui no cantinho aqui. Tá? Eu vou passar a fita, ó. Um instante. Aqui, ó. Eu vou passar a fita dupla face aqui no canto. Ó. Porque eu vou fazer as anotações nele, tá? Então, vou passar... Opa! Calma aí. Vou passar a dupla face aqui. Cuidado para não enrugar, né? Passei a dupla face aqui. Deixa ela aí. Antes de eu colar também, eu vou fazer as marcações do texto. Ok? Então aqui, ó, meu texto começa aqui. Eu vou colar a referência bíblica. Eu não vou colar aqui nesse texto, mas tem algo aqui interessante que eu quero marcar, que eu quero destacar já na reflexão, que diz aqui, ó, quando Jesus foi recebido, quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se e, prostrado aos pés, vou colocar aqui, ó, prostrado aos pés, marquei, e vou escrever aqui, ó, que há uma atitude de reverência. Há uma atitude de reverência de Jairo. A gente precisa respeitar a atitude reverente dos nossos esposos, sabe? Ou incentivá-los, os nossos filhos, ensinar a ser reverente diante de Deus. A gente precisa ensinar. E aí eu quero falar diretamente a respeito dos mais novos, né? Dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Nós somos responsáveis por ensiná-los a ter reverência. A gente precisa ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos sobrinhos, os nossos adolescentes a serem reverentes diante do Senhor. Não se chega a Deus de qualquer forma. Então a gente precisa ensinar a reverência. A reverência precisa ser ensinada até que se torne um hábito, até que se torne uma rotina. Então a gente precisa ensinar a reverência, tá ok? E aí o texto já começa com um homem que é reverente diante do Senhor, diante da necessidade que ele tem, diante daquilo que ele vai apresentar para o Senhor Jesus. A primeira coisa que ele faz é ser reverente. Então a primeira coisa que a gente precisa ensinar é reverência. E eu vou colocar até aqui, ó, primeira atitude. Primeira atitude é reverência, tá? Então
Vou registrar aqui. Primeira atitude, reverência. Tá ok? E aí sim eu vou virar o texto aqui. Deixa eu passar essas coisas aqui para cá. Vou virar o texto aqui. E vou começar a fazer as marcações que me chamam a atenção. E você vai fazer as suas próprias marcações. Você pode fazer até as minhas, que você achar interessante e tudo, mas é legal que você faça as suas próprias marcações, seu próprio texto, né, sua própria devocional criativa, porque é uma conversa sua com Deus. Então eu vou falar o que eu posso compartilhar, né? Porque tem coisas que são tão íntimas da minha conversa com Deus que eu não vou compartilhar com você, tá certo? Então, mas você vai compartilhando aí as suas informações. E aí, tem aqui, ó, Jesus implorou que ele fosse a sua... se ajoelhou diante de Deus, se prostrou diante de Jesus e implorou que ele fosse a sua casa. Vou marcar aqui também. Que a segunda atitude de que os homens precisam ter e que a gente precisa auxiliá-los nisso é de convidar o Senhor Jesus para estar na sua casa. Olha, Jesus, vou botar aqui, convide a Jesus para a sua casa. Convide Jesus para sua casa. Vai em busca dele com reverência e convide ele para sua casa. E aí convide ele para sua casa, convide ele para os seus sonhos, convide ele para os seus projetos, convide ele para todas as coisas. Como auxiliadora, a gente tem que incentivar os nossos homens, né? Eu fico constrangida de dizer os nossos homens, que é estranho, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que incentivar os nossos homens a convidarem Jesus para estar em todas as áreas da vida dele, em todas as áreas de necessidade da vida dele. Sabe, os nossos maridos compartilham conosco desejos e projetos, a gente tem que sentar com eles e falar, vamos orar e vamos pedir a Jesus o que ele quer que a gente faça. A gente tem que ter essa iniciativa dessa reverência, mas essa reverência de convite de Jesus vir para perto da gente, vir para dentro do projeto, vir para dentro do problema. Não é só ir lá e apresentar o problema para Jesus, mas é pedir para Jesus entrar no nosso problema, estar no nosso problema. E aí, assim como o Jairo, né, ele implorou, pediu para Jesus vir para dentro do problema. Tem um centurião que chega perto de Jesus com uma dificuldade com o servo dele, ele diz aí, fala daqui mesmo para resolver, né? Ele não chama Jesus para ir lá na casa dele, ele até diz, né, que não precisa ele ir, que reconhece a autoridade de Jesus, que só com uma palavra ele vai mudar tudo. Mas Jairo diz assim, ó, vem até minha casa, vem comigo, vamos lá. Vamos chegar perto da minha filha, vamos chegar perto do meu problema, vamos chegar perto da minha dificuldade, vem para perto, vem para dentro do meu problema. E aí eu botei aqui, convide a Jesus para a sua casa, mas eu vou colocar aqui, vou colocar aqui nesse especial que eu vou colar nessa folhinha aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu ver mais ou menos onde ela vai ficar aqui, tá? Eu vou colar já aqui. Deixa eu pegar a fita. E eu quero destacar isso, sabe? Que Deus falou comigo aqui agora. Que a gente tem que convidar Jesus para dentro do nosso problema. Não é só entregar o nosso problema para Jesus. É convidar ele para dentro. O centurião, ele não era parte do povo, né? Ele não era judeu, né? Ele era romano. E aí ele não se sentiu à vontade de ter Jesus perto dele, dentro da casa dele. Mas Jairo era mestre da sinagoga, ou seja, era um judeu, fazia parte do povo. Então ele podia muito bem
chamar Jesus para dentro da sua casa, porque ele fazia parte desse povo, ele fazia parte dessa história de Jesus. Então ele podia chamar Jesus para dentro da casa dele, né? Ele não teve dificuldade por a gente fazer parte do povo de Deus. A gente não tem que ter dificuldade de chamar Jesus para dentro do nosso problema, tá? Então vou colocar aqui, ó. Deixa eu prender aqui a pontinha. Assim, pronto. Ó. E vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Chame Jesus para fazer parte da sua aflição. Chame Jesus para fazer parte da sua aflição. Certo? E aí a história continua. Depois ele vai dizer, né, que ele queria que Jesus fosse para dentro da sua casa porque a filha estava doente, sua única filha estava morrendo. E Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão. Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão que o empurrava e o apertava. Sabe, Jesus abre caminho no meio de uma multidão que o aperta. E algumas pessoas têm a dificuldade, principalmente homem, tem dificuldade de ser dependente de outra pessoa. Tem dificuldade de falar. E isso acontece às vezes até com o próprio Cristo, no relacionamento com o próprio Cristo. Eles têm dificuldade de pedir porque acham que vai incomodar. Sabe, Jesus mostra aqui uma preocupação tão grande que ele vai abrindo caminho no meio da multidão para ir até a casa de Jairo. A gente precisa pedir a Deus, precisa convidar Jesus, e a gente precisa lembrar que a gente pode contar com Ele em todo momento, que é Ele que vai abrir os caminhos no meio da multidão. Ele tem realmente sim muita coisa a fazer, mas o mínimo detalhe que possa parecer, a coisa mais simples que possa parecer, né? Eu não vou incomodar Jesus com isso. Jesus tem tantas outras coisas para se preocupar, situações bem mais difíceis para se preocupar. Olha, ainda assim Deus se importa e Deus corre. É claro que para esse caso aqui, o caso era muito grave, porque a menina estava morrendo, a única filha de Jairo estava morrendo. Mas às vezes a gente acha que é muito pouquinho, que Deus não vai se importar. Agora a gente vê Deus se importando sim, Deus correndo em direção à casa e abrindo caminho. É a pressa de atender as nossas necessidades, então é imediato, o socorro já vem de imediato, né? Ele podia dizer assim, olha, tem tanta gente aqui, deixa eu atender todo mundo aqui, depois eu vou até lá na sua casa. Ou ele podia dizer assim, ó, eu vou falar daqui, você vai ver que lá ela vai ficar curada, porque aconteceu com o centurião, né? Mas ele não, ele para tudo e vai. Ele abre caminho no meio da multidão. Jesus para tudo. Jesus para tudo e vai. E é claro que ele não para de operar os milagres, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele pode atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas essa atitude de Jesus, quanto ainda ali homem, né, presente, ele queria a presença física de Jesus lá na casa dele. Ele vai para lá, ele vai junto, ele entende a importância, ele entende a necessidade de estar lá junto do homem, o quanto aquele homem está aflito. Deus se importa com a nossa aflição. Deus se importa e atende a nossa aflição. Eu vou até lá ver o que eu vou fazer nessa situação, eu vou até lá ver como eu posso ajudar. Então Deus se importa. A gente precisa lembrar a todos que a gente auxilia que Deus ele se importa e que Ele vai movimentar tudo que for necessário para chegar até a nossa aflição, o motivo da nossa aflição,
e resolver o motivo da nossa aflição. Ele vai abrir todo o caminho, ele vai abrir todas as oportunidades para chegar no motivo da nossa aflição. Então a gente precisa lembrar as pessoas, para isso nós somos auxiliadoras, porque no momento da aflição, às vezes a gente esquece, a gente fica pensando num médico famoso, a gente pensa num advogado famoso, um advogado que possa nos atender nas nossas causas. Às vezes a gente pensa em pessoas que a gente conhece para poder agilizar alguma situação e a gente esquece do principal, que é pedir Jesus para entrar na nossa causa, para entrar na nossa situação, e a gente ainda também não consegue compreender a dimensão dessa solicitação, o quanto Jesus se importa, o quanto Jesus valoriza quem pede: Senhor Jesus, vem para dentro da situação. Então, quando a gente chama o Senhor Jesus, Senhor, vem para dentro da situação, Ele valoriza esse convite e Ele vem atender as nossas necessidades. E aí o texto continua dizendo que naquele dia estava no meio da multidão a mulher, e aí a gente vai lá para o próximo versículo. Eu não colei aqui a referência, eu vou colar aqui, ó, bem em cima, a referência do texto, tudo na minha folhinha ali, tá? Não vou colar dessa vez direto da Bíblia, vou colar aqui, ó, certo? Vou colar aqui, calma aí. Colei. Pronto. E aí a gente vai lá para o versículo 49, que continua, e ele diz assim, ó: Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus afirmou: não fique preocupado, apenas confie em mim. Olha, chegou alguém e disse assim: olha, já era, já não tem mais jeito, não tem mais possibilidade. E aqui ainda tem mais: tudo ficará bem. Eu vou marcar com outra cor aqui, o tudo ficará bem, porque eu acredito ser a chave do texto. É esse tudo ficará bem. Como auxiliadoras, vou botar aqui, ó, e tudo ficará bem. Tá no versículo 51. E tudo ficará bem. Botei aqui do ladinho. Sabe, nessa atitude de auxiliadora, a gente precisa levar esperança para as pessoas que a gente está auxiliando, né? Para os homens que a gente está auxiliando. Mesmo que todas as notícias sejam trágicas, mesmo que todas as falas sejam trágicas, mesmo que todas as possibilidades sejam trágicas, a gente precisa levar essa certeza que Cristo dá. Olha, não precisa se preocupar, não se preocupe, pode continuar confiando, apenas continue confiando, porque tudo ficará bem. Eu fico pensando que naquele momento tudo ficará bem, a menina ressuscitou, mas com certeza tiveram outras pessoas que perderam seus familiares, né? Que perderam seus filhos, e eles não tiveram a oportunidade de ver seus filhos ressuscitando. Ainda assim, tudo ficará bem se eles confiaram em Cristo, sabe? Nem sempre o tudo ficará bem tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Não é um pensamento positivista, não é um pensamento positivo, um pensamento para o bem, não é uma manipulação da mente para que todas as coisas do cosmos funcionem. Não é isso, é fé. Sabe, tudo ficará bem, mesmo aquilo que eu não vejo como bem,
mesmo aquilo que eu não vejo que está dando certo. Então, como auxiliadoras, a gente não pode perder o foco de Cristo, sabe? Quando Cristo olha para Jairo e vê que ele está ficando desanimado, porque está todo mundo dizendo, olha, já era, não perturba mais, não incomoda mais. Cristo diz assim, olha, eu não fiz uma viagem à toa, eu não estou fazendo uma viagem à toa, eu não atravessei a multidão à toa, eu não parei o que eu estava fazendo à toa. Tudo vai ficar bem, apenas continue confiando, independente do que as pessoas estão falando, tudo vai ficar bem. Não é ser uma pessoa positiva, sabe? Não tem a ver com ser uma pessoa positiva, tem a ver com ser uma pessoa de fé ao lado daquele que precisa manter a sua comunhão com Cristo. A gente precisa manter a nossa fé. Quando a fé do outro parece vacilar, porque tudo parece estar dando contrário a uma coisa que vai dar certo, aquilo que ele tem esperança de que vai dar certo, a gente precisa continuar confiando. E vai dar certo, tudo ficará bem, mesmo que eu não enxergue a coisa mudando de figura, mesmo que eu não enxergue aquilo que eu esperava acontecendo, ainda assim ficará bem, porque é Cristo quem está indo com a gente. Então vai tudo ficar bem. Por isso que é importante a gente pedir no início, com reverência, e convidar Jesus para vir para perto do problema. Porque se a gente tem reverência diante de Deus e a gente convida Jesus para vir para dentro do problema, se esse problema aumentar ou se esse problema ficar ainda maior, a gente vai ter condições de encará-lo, porque a gente tem a certeza de que independente do que aconteça, Jesus está ali do lado e tudo vai ficar bem. Então, a gente precisa ser esse ponto de esperança, é o que eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, seja ponto de esperança pela fé. E vou colocar aqui, ó. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Certo? Tudo vai ficar bem. Coloquei aqui. E aí, ele chega à casa do líder da sinagoga, só manda alguns entrar, é muita voz, né? É muita voz. Selecione qual é a voz que você vai ouvir, né? Selecione quantos vão estar ali por perto de verdade, porque quanto mais gente falando o que deve e o que não deve, mais difícil vai ser. Então eu vou colocar aqui também, ó, selecione as vozes. Selecione as vozes, não deixe todo mundo entrar no seu problema, não deixe todo mundo ficar sabendo do seu problema, né? Selecione as vozes. E aí depois ele diz, ó, todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. E Jesus disse, não chorem, ela não morreu, está dormindo. E aí todos riram de Jesus porque sabiam que ela estava morta. Jesus deixa um pessoal lá fora, mas tem um pessoal lá dentro que não está acreditando. E aí, como auxiliadora, a gente às vezes faz exatamente a mesma coisa que essas pessoas. Os homens da nossa casa, nossos maridos, nossos filhos, as pessoas com quem nós temos responsabilidade de auxiliar, como mulheres que foram criadas para auxiliar os outros, estão com muita convicção de que as coisas vão dar certo, mas a gente ri, a gente não acredita. Eu lembro de Sara com Abrão, né? Quando ele recebe a notícia de que vai ser pai de multidão, a Sara lá no cantinho da tenda, ela começa a rir. Ela está rindo, né? O anjo fala só para Abrão, né? Deus fala só para Abrão. E no entanto ela escuta e ela ri. Ela acaba provocando, né? Possibilitando que seja provocado um desânimo no coração de Abrão. E o anjo faz ela ficar muda, né? Faz ela não acreditar. Às vezes a gente acaba não acreditando
perdendo essa fé e sendo, ao invés de ser como Jesus fez, ser como Jesus, de dizer, olha, continue confiando, continue crendo, continue vendo, a gente faz como todos aqueles que estavam chorando e lamentando no problema, e aí a gente ri. Veja que as pessoas estão chorando, sofrendo, mas na hora que Jesus fala, eles riem. Eles debocham de Jesus. Eles estão chorando, estão sofrendo, mas na hora que Jesus fala uma coisa boa, a menina vai viver, eles começam a rir. E aí eu até fico na dúvida se essas pessoas estavam chorando de verdade, lamentando de verdade, se essas pessoas estavam falsamente chorando e lamentando, né? E na menor possibilidade de alguma coisa acontecer, esse pessoal começa a debochar do próprio Jesus. Eu não posso ser, você não pode ser uma mulher auxiliadora se você é aquela que ri das promessas do Senhor quando tudo não vai bem. Eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar acreditando. E eu vou marcar aqui, ó, riram dele porque sabiam que ela estava morta. E eu vou escrever aqui, ó, os de dentro não creram. Os de dentro não creram. E em seguida, Jesus tomou-a pela mão e disse, levante-se. No mesmo instante ela voltou à vida, levantou-se, respirou de novo. Jesus aconselhou aos pais que dessem a ela algo de comer. Eles estavam assombrados, mas Jesus pediu segredo. Não diga a ninguém o que aconteceu aqui. Olha, não conta para ninguém o que aconteceu aqui, não. É algo íntimo que eu quis fazer com vocês, sabe? É algo íntimo que eu quis fazer com vocês. Volta comigo lá no texto, lá no 52, no 53, que diz que quando ele chegou à casa, só permitiu que entrassem no quarto Pedro, João, Tiago e os pais da criança. E depois, ele logo em seguida diz assim, todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. Foram aqueles que Jesus chamou para lá para dentro. Os pais da menina, os discípulos, que estavam chorando e lamentando pelo que aconteceu, e com certeza as servas de Jairo, né, estavam ali também perto, cuidando da menina. Eles choram, eles sofrem, mas eles riem quando Jesus promete. E aí depois Jesus gira e diz assim, não conta nada, não conta nada, sabe por quê? Porque eu vim aqui hoje, não conta para mais ninguém, o que eu fiz não foi para que os outros creiam, mas foi para que você creia. O que eu fiz foi para você crer, porque você me reverenciou, você me convidou para estar na sua casa, então quis que você tivesse uma experiência que eu não quero que você compartilhe com mais ninguém. Sabe, quando a gente tem esse momento de devocional com Deus, a gente tem a oportunidade de experimentar coisas que a gente não vai experimentar no meio da multidão, que a gente não vai experimentar junto com muitas outras pessoas, coisas íntimas que Deus quer revelar só para mim, só para você. Então, nesse momento que a gente está estudando aqui também, eu quero ressaltar, né, nesse texto, a necessidade da gente manter uma comunhão com Deus tão alta, tão intensa, tão habitual, que a gente consiga ter momentos de intimidade só nossa, de coisas que Ele fala só com a gente. Nas devocionais que eu compartilho com vocês, Deus sempre vai falando um monte de coisa a respeito dos textos, e que a maioria das coisas é para a minha realidade, é para aquilo que eu pergunto. Então, toda vez que você for fazer uma devocional, as nossas devocionais criativas, no momento que você está recortando as folhinhas lá, né, as folhas de recorte, ou que você está preparando lá para começar, faça perguntas para Deus em relação àquilo que você vai ler, porque Ele vai falar com você. Isso é um momento devocional. Não é abrir a Bíblia aleatoriamente, ler e tentar entender, interpretar de acordo com o seu problema, não. Conversa com Deus, apresenta para Ele qual é a sua dificuldade, qual é a sua necessidade,
qual é a necessidade da sua casa, qual é a necessidade dos seus filhos, da sua família. E aí você vai compreender que em determinados momentos Deus vai dizer para você assim: não compartilha com mais ninguém, isso é só eu e você, não conte para mais ninguém. Então, no final de tudo, Deus diz assim: olha, não conte para mais ninguém. Ó, Jesus pediu segredo. Não digam a ninguém o que aconteceu aqui. E eu vou escrever aqui do lado: intimidade. Intimidade particular. Foi o momento em que Deus escolheu para ter um particular com aqueles que experimentaram ali, com aqueles que estavam ali perto. E interessante que quem entrou com ele foi Pedro, João e Tiago. 3 homens que depois escreveram cartas falando sobre fé, sobre a necessidade de continuar crendo, mesmo que viesse uma tribulação muito grande, né? Homens que escreveram sobre oração, sobre comunhão com Deus, sobre ter um momento de comunhão com Deus. Homens que escreveram sobre a presença de Deus, assim, consolando e confortando a gente, essa certeza de que Jesus está com a gente. Então, as experiências que esses homens tiveram, esse particular que esses homens tiveram, criaram neles uma maturidade espiritual, de tal forma que eles puderam entender os pensamentos de Deus em relação ao seu povo. E aí eu vou colar aqui então, fazer aqui as colagens. Eu vou colar esse aqui, ó, da mãozinha aqui no cantinho, nesse cantinho de cá. Ele vai ficar com a bordinha de fora, mas não tem problema, tá? Ó, vou colar, peraí, desse lado aqui. Ele vai ficar com uma bordinha aqui pra fora, tá? Só no cantinho aqui, assim, que fala dessa vida, né, que Jesus deu aqui pra menina. Tá muito pra fora. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui. Tirei. Vou rolar mais pra cá. Tá? Aqui. Vai ficar meio de forazinho aqui, mas não tem problema. E fica umas coisas aqui de fora mesmo, tá vendo? E desse lado de cá, eu vou colar esse daqui, ó. Esse aqui é assim, calma aí. Vou botar aqui. Vou colar primeiro aqui. E aí, nesse momento que você vai fazer a arte, deixa Deus ir falando com você. Vai falando com Ele: Senhor, qual é a minha dificuldade? Eu posso compartilhar com vocês que nesse texto eu nunca tinha entendido, né, ou lido esse texto com essa intenção de saber como é ser auxiliadora, como é exercer o meu papel de auxiliadora. E eu nunca tinha prestado atenção nessa questão de que a gente tem que ter o cuidado de não ser esses do lado de dentro que duvidam, né? Que traz desânimo com palavras de que já era, não dá certo, não incomoda, parte para outra, já não dá mais, né? A gente não tem, e essa questão também da linha tênue entre a fé e o pensamento, tal do pensamento moderno, né? O pensamento positivo. Deus não quer que a gente tenha pensamento positivo, Deus quer que a gente tenha fé. Porque o pensamento positivo
faz a gente pensar que tudo vai dar certo no sentido de tudo vai acabar bem, né? De que tudo vai acabar bem. No texto de Lázaro, né, quando Lázaro morre, a Maria, que Jesus diz, vai ficar tudo bem, não se preocupem, ele não está morto. A Maria está pensando numa ressurreição pós-morte, né? Num pós-vida, no céu, com Cristo. E ela diz, eu bem sei que a gente vai ressuscitar, que ele vai ressuscitar. Mas o coração dela está triste, porque eu queria ele aqui. Então, o pensamento positivo, o pensamento que ele tinha com certeza ali, não era um pensamento de que tudo vai ficar bem, que a menina vai ressuscitar. Não. Vai ficar tudo bem, a menina vai ressuscitar. Isso era improvável. Isso era improvável, né? A menina estava ali, todo mundo já testificando que estava morta. E aí alguém chega e diz assim, não, tudo fica calmo, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar tranquilo. Não está falando de tudo vai ficar bem, ela vai ressuscitar. Está falando tudo vai ficar bem, você vai viver, vai sobreviver, né? Vai dar certo, vai ter consolo, eu estou aqui. E aí as pessoas desanimaram, né? Lançaram desânimo, porque aí começaram a rir, começaram a dizer que não. E eu tenho que tomar muito cuidado para não ser essa pessoa, né? Que mistura o pensamento positivo com a fé, né? Que mistura o pensamento positivo, não, vai dar tudo certo, vai terminar como você espera. Não é isso que Jesus propõe para a gente, né? Como mulheres auxiliadoras, a gente tem que fazer crer, a gente tem que fazer a outra pessoa entender, na verdade, que tudo vai acabar bem conforme a vontade de Deus. E ainda assim, o nosso coração precisa se manter esperançoso, precisa se manter cheio de fé. Não desanimar, não desacreditar que Jesus tem o melhor para a gente, né? Então, é uma das coisas que me chama a atenção nesse texto. Peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto. Tá, vou colar assim. E aí você vai falando aí as coisas que vai anotando, né, na sua Bíblia aí, as coisas que te chamam a atenção. Como eu falei, eu só anoto aqui com vocês o que eu posso compartilhar, né, com todos. O que Jesus diz não é só para você, né, como no texto, tem momentos que ele vai dizer, não, isso é só para você, não compartilha com mais ninguém não, é só para você, ou não compartilha agora, né, porque às vezes ele diz assim, olha, você vai até compartilhar, mas vai ter um momento certo de você compartilhar isso com a pessoa certa, na hora certa. Então, às vezes Deus faz isso também, né, com os nossos momentos devocionais. Ele fala, olha, não é para todo mundo, mas eu vou te dizer, você vai entender com quem é que você tem que compartilhar isso que você está aprendendo comigo hoje. Então, agarrou aqui, quer nem sair a fita. Aí, saiu. Pronto, gente, ó. Colei aqui, tá? E aí ele fica assim, ó. Tá bom? Eu consigo ler todo o texto e ele fica assim. Tá? Desse jeitinho. Tá bom? Esse foi o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Continue falando ao seu coração. Continue o seu devocional aí. Até que Jesus termine a conversa, te dispense da conversa, né? Continue aí conversando com Deus e anotando os seus textos aí de referência. Deus abençoe. Fica na paz. Até o próximo, né?